Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, voltamos com a nossa programação normal e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre concentração comum e concentração molar. São duas formulazinhas super simples e super fácil. A aula de hoje será bem breve, vocês vão praticar bastante essa fórmula, certo? Que os próximos assuntos, principalmente próxima semana, vai ser um pouquinho mais longa a nossa aula e mais elaborada. Então, o importante nessa aula de hoje, igual à aula passada. A aula passada foi um treino, com a conversão de unidade de medida, de ppm, relacionada a grama por litro. E hoje a gente vai treinar muito sobre a fórmula que vocês irão aprender, as duas fórmulas, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente vai aprender a expressar a concentração em gramas por litro ou em quantidade de matéria. Quando se fala em quantidade de matéria, a gente fala em quantidade de mol, certo? Então, nessa primeira parte, se a gente observar um rótulo de água mineral, igual a que tinha lá naquele capítulo do livro, no começo, as concentrações que ali vão se apresentar serão em miligramas por litro. Aqui, geralmente vai estar lá, tipo sódio, cloreto, 0,5 miligrama por litro. Mas a gente pode expressar em gramas por litro, que significa gramas do soluto, ok? Por litro de solução. Quando a gente vai sempre ver essa relação de grama por litro, a gente vai ter que lembrar que isso aqui é uma concentração comum, ok? O que é a concentração comum? Qual é a fórmula da concentração comum? Concentração é igual a massa. Geralmente eles colocam o número 1 sobre o volume. Duda, essa fórmula é muito parecida com densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Porém, aqui o contexto é totalmente diferente, porque aqui a gente está considerando a massa total e aqui a massa apenas do soluto. O que é soluto? Aquela quantidade que vai estar de um tamanho menor, uma concentração menor. Quando a gente chegar no próximo slide, a gente vai ver um exercício, um exemplo disso. Soluto sempre vai ter em menor quantidade, é o que vai ser dissolvido ali. E solução, solvente, no caso, que, como diz assim, a água é o solvente universal, vai ser sempre aquele líquido que vai diluir o soluto. Então, concentração comum, ok? Então, C é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Beleza? Nunca esqueçam disso. A massa vai ser do soluto. Concentração comum. Próxima etapa, a gente também pode expressar a concentração de acordo com a sua quantidade de matéria, ou seja, mol. Então, a gente pode fazer mol por litro. Então, mol soluto e litro da solução. Quase aquele mesmo esquema. Então, quando você escutar ou você lê, ou você vê alguma coisa relacionada com concentração em quantidade de matéria ou concentração molar, você já vai se lembrar que você vai usar isso aqui, a unidade de medida, mol por litro, ok? Então, como é a fórmula? Concentração é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Ok? Geralmente eles colocam um aqui também, nesse mesmo esquemazinho aqui, N1 sobre o volume, mas a fórmula é essa. Número de mol, vamos sempre lembrar, quando a gente tem que descobrir o número de mol, tem a formulazinha, número de mol é igual a massa sobre massa molar. Massa, quando tiver na questão qualquer coisa falando em grama, você já vai associar a massa. Se tiver grama por mol, você já vai saber que é a sua massa molar, que sempre é aquele valorzinho exato e padrão dos elementos,
beleza? Nunca esqueçam disso. Então vamos para o exemplo. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio. Desprezem aí o caminhão que está passando no momento, que eu não vou gravar novamente conta dele, mas enfim. Em 2 litros de água, certo? Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Bom, aqui ninguém falou nada de mol, não falou nada sobre massa molar, não falou de concentração em quantidade de matéria. Então a gente vai usar a concentração normal, certo? Concentração comum. Massa do soluto sobre o volume da solução. Perceba que o soluto já está aqui, ó, cloreto de sódio, que a quantidade é menor, né? O que vai estar em menos quantidade. E 2 litros de água, ó, tiver água, tiver alguma coisa relacionada ao volume, que você vai saber que é o solvente, que é a solução. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, concentração é igual a massa 4 dividido por 2. Quanto é que dá? Concentração é igual a 2 gramas por litro. Então, para cada litro de água, você vai ter 2 gramas de cloreto de sódio. Beleza? Super simples. Tô vendo, tem nada demais aí. Bom, outro exemplo também. Essa questão anterior foi de vestibular, tá? Eu sempre coloco questões de vestibular, porque às vezes eu não coloco o nomezinho na frente, como esse que tá aí, ó. Essa também é uma questão do vestibular, então a gente, ó, tem esses 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Então a gente tem o recipiente 1, o volume 2 litros, a massa do sal 0,5 gramas. Tem aqui os valores, né, de todos os seus volumes e suas massas. Então, é correto afirmar que o recipiente contém a solução menos concentrada. B, o recipiente contém a solução mais concentrada. C, somente os recipientes 3 e 4 contêm soluções de igual concentração e as 5 soluções têm a mesma concentração. Ou o recipiente 5 contém a solução mais concentrada. Então, se deu o valor do volume e deu o valor da massa, ninguém falou em massa molar nem nada, a gente vai usar a concentração comum do mesmo jeito. Então, vamos fazer a concentração de cada um desses. Ó, vou botar só a formulazinha aqui e a gente vai seguindo, tá? 0,5 dividido por 2. Vou só montar aqui. No recipiente 2, vai ser 0,75 de massa dividido por 3 litros. Aqui é bom colocar isso aqui, né? 3, 1,25 gramas dividido por 8 litros. 4, 2 gramas dividido por 8 litros. Ah, não, aqui é 5 no 3. Eu me antecipei, desculpem. E no 5, 2,5 gramas dividido por 10 litros. Deixa eu apagar aqui para ficar menos desgraçada, né? Então aqui no item 3 é 5 litros. O meu vai ficar arriscado mesmo, 5 feio da peste. Bom, resultado. Acredito que vocês já fizeram. Então, eu vou já colocar o resultado final aqui, certo? 0,5 dividido por 2 dá 0,25 grama por litro. No 2, 0,75 dividido por 3 vai dar a mesma coisa. 0,25 grama por litro. Aqui, 1,25 dividido por 5 litros, 0,25 grama por litro. Aqui também. E aqui também. Ou seja, essas concentrações são a mesma. É diferente, né? Ó, o volume aqui foi 2 litros no recipiente 1.
2 litros, mas a massa foi 0,5. Aqui aumentou 1 litro, mas aumentou também a massa. Aqui aumentou 2 litros, mas também aumentou a massa. Então, foi aumentando, né? Foi diferente esses valores, mas a concentração, a proporção foi a mesma. Então, vamos chegar aqui na letra D. Xzinho aqui. As 5 soluções têm a mesma concentração. Bom, crianças, por hoje é só. Tem um exercíciozinho super top para vocês fazerem. Prestem bem atenção no que a questão tá pedindo. São todas questões de vestibulares. Tem até uma do Enem, se eu não me engano, no meio. E é isso. Qualquer dúvida, estou disponível. Só é gritar que eu tô por aqui, beleza? Um abraço e até a próxima.